Tá tudo escuro ainda. Já? Bom, boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Amazonas declara abertas as conferências desta tarde no simpósio Ministério Público 5.0, Perspectivas e Transformações. Na tarde de hoje nós vamos falar sobre tecnologia, mais especificamente, né? Então nós tivemos a honra de o professor Marcos Cohen, diretor de Pesquisa, Inovação e Transformação Digital do INDT, doutor em Administração de Empresas pela EASP, da FGV, na área de Sistemas de Informação, cientista de dados, especialista em inteligência artificial, que vai trabalhar a temática da inteligência artificial, que é algo que nós já escutamos corriqueiramente, mas talvez não saibamos com precisão o que é, como que funciona, quais são os conceitos básicos. E, obviamente, que para tratar de um assunto técnico de tão magnitude, de tanta importância, a gente precisa se valer dos conhecimentos técnicos que temos na casa de altíssima qualidade. Então, quem vai fazer o debate com o Dr. Max Cohen é o nosso amigo o Dr. Rommel Roosevelt de Lima Souza, membro aqui, agente técnico do Ministério Público e Informática, da nossa Diretoria de Tecnologia e Informação, da DETIC, também integrante do nosso MP9, que é o protótipo do nosso laboratório de inovação, e trará também grandes contribuições na temática abordada. Após essa sétima conferência, a oitava conferência já será direcionada ao uso da inteligência artificial na atuação do Ministério Público. Então, nesse primeiro painel, devido ao assunto ser novo e interessante para todos nós vamos fazer uma apresentação. A ideia é que nessa apresentação a gente tenha um nivelamento sobre o assunto, para que a gente possa entender e compreender com mais adequação o uso da inteligência artificial para a nossa atuação. Dr. Max Cohen, seja bem-vindo. O senhor terá aí entre 40 e 60 minutos e a palavra é toda sua. Muito obrigado pela presença e boa conferência. Perfeito. Muito obrigado, doutor Alessandro. Boa tarde, meu amigo Rommel. Muito grato pelo convite. É um prazer muito grande estar participando aqui do evento. Hoje eu vim trazer algumas ideias do que acontece ao redor do mundo, dentro do escopo de inteligência artificial. Essa é uma apresentação, não é uma apresentação acadêmica. Aqui eu não vou discutir itens próprios da academia, como conceitos, né, e tendências, mas eu trago algumas explicações para os nossos ouvintes sobre o que é inteligência artificial, e vamos conversar mais diretamente aos casos, né, aos tipos de uso, o que é que se tem hoje, não mais como tendência de futuro, mas hoje, uma realidade do dia de hoje, de como se tem utilizado inteligência artificial. Eu vou dar início aqui aos meus slides. Deixa eu ver como coloco aqui. Conseguem ver meu slide? Sim, doutor, conseguimos. Então, perfeito. Então, o nosso assunto de hoje, inteligência artificial, e eu vou me concentrar em alguns conceitos, e a maior parte da minha apresentação ficará por conta das aplicações. Hoje, me permito apresentar também a instituição na qual eu pertenço. O INDT é um instituto de tecnologia sediado em Manaus. Há 19 anos
trabalhando e desenvolvendo tecnologia de ponta no polo industrial de Manaus, e por aqui se tem várias aplicações, vários usos que nós temos utilizado nesses últimos anos dentro desse tema. E digo também que o INDT faz parte, ele é gestor do Programa Prioritário de Economia Digital, né, na qual a inteligência artificial é um dos itens que faz parte do portfólio. Então, inteligência artificial, para que todos saibam, não é algo novo, né? Não foi inventado nos anos 2000, 2010, e no ano que nós estamos, 2020. Isso é um assunto já bastante antigo, vai datar a década de 1940. Então, naquela década, os matemáticos, na época, começavam a tentar simular o que seria o cérebro humano na forma do seu pensamento, através dos neurônios e as sinapses, como a máquina poderia replicar o mesmo procedimento para tomada de decisão, por exemplo. Então, com o decorrer dos anos, com o avanço da tecnologia, o aumento da capacidade de armazenamento de dados, por um lado, e o aumento da capacidade de processamento, pelo outro, nos possibilitou chegar no momento que nós estamos hoje, na qual inteligência artificial é um tema do momento, é um assunto do momento, mas lembro que não é algo tão novo. Em primeiro lugar, a inteligência artificial é uma área de dentro da ciência da computação. Então, é um campo de estudo, é uma área de pesquisa. E dentro desse guarda-chuva chamado inteligência artificial, existem algumas sub-áreas na qual as escolas acabam classificando de formas diferentes, e eu vou fazer destaque a dois blocos, dois grupos, como está aqui no meu slide: aprendizagem de máquina e aprendizagem por reforço. Esses são, ao meu ver, os dois principais usos da inteligência artificial atualmente. Vamos aqui pelo mais simples, que é a aprendizagem por reforço, porque a aprendizagem de máquina tem muita coisa para mostrar. Aprendizagem por reforço, ou reinforcement learning, é a forma que a gente ensina os robôs, né? Não sei se alguns de vocês já experimentaram ter um robô que aspira o chão de casa, né? É um equipamento agora mais ou menos comum, ainda é um equipamento caro, mas a técnica que está por detrás dele é que você liga esse aspirador de pó e ele sai pela casa aspirando. Só que ele vai bater na parede, vai bater na porta, vai engatar em algum tapete. E à medida que esses obstáculos aparecem na rota que ele faz, ele vai aprendendo. Ele aprende a não repetir. Então, o chamado aprendizagem por reforço é justamente que dado esses obstáculos, a máquina aprende que o obstáculo existe e ela, na segunda vez, ela já não vai mais por aquele caminho ou por aquele obstáculo. Ela vai buscar novas opções. Então, quando falarmos de robótica, né, ou seja, os robôs que normalmente a gente vê em documentários do Japão, por exemplo, ou seja, um pequeno robô que está aspirando a casa, né, hoje em dia, acessível a pessoas mais comuns, nós estamos tratando de um segmento da inteligência artificial chamado aprendizagem por reforço. O outro grande bloco é a aprendizagem de máquina, chamado machine learning. Esse, sim, é um grande campo de uso hoje, ele está bastante visível, muita coisa se tem feito, né, e acredito que ainda há muita coisa a se fazer. E aí a minha apresentação de hoje vai se concentrar muito na aprendizagem de máquina, e a qual vocês vão poder entender de uma forma fácil e até mesmo vislumbrar coisas que vocês já viram no dia a dia, andando, seja no supermercado, no shopping, ou pelas ruas de uma cidade, ou até mesmo assistindo televisão. Né? E aí vamos começar a fazer a diferença entre os conceitos, porque quando se estuda computação, né, engenharia da computação, tecnologia da informação, se tem muito, no momento por conta da moda, termos ou frases ou siglas
que a gente precisa fazer uma diferença. Então, veja, essa é uma figura de um documento da IBM, fazendo a distinção, né, sobre inteligência artificial e machine learning, em primeiro lugar. Então, vejam que machine learning é uma sub-área, como eu falei no slide anterior, de inteligência artificial. E vejam que o círculo menor, chamado deep learning de aprendizagem profunda, né, é uma sub-área de machine learning. E a gente vai ver a diferença entre eles em alguns exemplos, mas eu já posso fazer uma diferença no seu uso, né? Machine learning e deep learning, todos os dois são conjunto de técnicas para aprendizado de máquina, né? Vamos ensinar a máquina a algum determinado conhecimento sobre uma determinada temática, mas o deep learning tem a ver com o chamado mais profundo por conta da capacidade de processamento e fazer cálculos matemáticos em múltiplas camadas dentro do que eu vou mostrar para vocês, um exemplo esquemático de uma rede neural, né? E deep learning, quando se está falando em imagem, áudio e séries históricas, deep learning é o conjunto de tecnologias apropriadas para isso. Então, tem alguns exemplos sobre reconhecimento de rosto ou de armas, se está se usando deep learning. Falou em imagem, dentro de inteligência artificial, lembrem redes neurais ou deep learning, como nós vamos ver a seguir. Então, podemos dizer que aplicações de machine learning servem para basicamente 4 coisas: fazer previsão, fazer classificação, fazer agrupamentos e fazer recomendação. Então, antes de comprar algum software ou de encomendar alguma coisa, você primeiro para e pergunta o que é que eu quero, né? O que é que eu quero fazer? Se uma das respostas se a sua resposta for uma dessas 4 coisas, ou previsão, ou classificação, ou agrupamento, ou recomendação, sim, machine learning é o caso de uso e basta escolher entre machine learning e deep learning, como a gente vai ver a seguir. Então, fazer previsão é algo simples, né? Vamos dizer assim, né? Os estatísticos e os meteorologistas já fazem previsão, por exemplo, de temperatura, como está aí a minha primeira pergunta: qual será a temperatura amanhã às 9 horas? Então, você está fazendo previsão, vamos fazer previsão do PIB, vamos fazer previsão de quantidade de casos de Covid, etc. Podemos utilizar machine learning. Segunda pergunta: qual é o preço médio do metro quadrado de um apartamento no bairro de Adrianópolis? Essa é uma pergunta que eu me faço por conta eu tenho um projeto de final de semana, na qual eu tenho dados dos apartamentos, das ofertas imobiliárias na cidade de Manaus, todas as ofertas que estão na internet, e eu gerei esse gráfico que está aí do lado direito, né, onde se tem os pontos no gráfico são imóveis no bairro de Adrianópolis, e se tem aí uma área versus o preço. E a gente vê uma convergência, dada uma reta resultante de uma regressão linear, e a gente vê uma boa correlação entre as duas variáveis, área e preço. Então, para responder essa pergunta, anteriormente bastávamos usar estatística, regressão multivariada, ou uma regressão simples para ver isso. A diferença do que se tinha em estatística anteriormente para o que machine learning usa, a diferença basicamente é que se tem em machine learning técnicas mais avançadas, né, com matemática mais sofisticada, aonde essa grande quantidade de dados hoje que temos, chamado de Big Data, né, Big Data, nos propicia uma nova abordagem. Então, algumas décadas atrás, até 20 anos atrás, a gente estava usando estatística para grupos não tão grandes de dados, 30, amostra de 30, 50, 100, 200, 500. A partir de 1000, os estatísticos já não sentem mais graça de brincar com os números. Mas hoje nós estamos tratando com dados de cidadãos ou de consumidores, e estamos falando aí de milhares de lançamentos ou até mesmo bilhões. E aí machine learning faz a diferença com relação à estatística. Por último, qual é a quantidade de assalto previsto para o próximo mês? Isso dentro de um ambiente policial, né, judiciário, todas perguntas sobre previsão. Machine learning consegue ajudar, então, a criar esses modelos para fazer previsão. O segundo uso, classificação,
e temos uma situação clássica, né? Você passa seu cartão de crédito para comprar algo, fazer algum pagamento, e o sistema vai classificar, é fraude ou não é fraude, né? Do tipo, permito ou eu não permito a compra, né? Então, é uma classificação binária, só vão ter 2 elementos. É possível ter uma classificação com multiclasse, né? Possa ser que a resposta sejam raças ou cor de pele, por exemplo, negros, brancos, né? Asiáticos, né? Latino-americanos, etc. Qualquer resposta na qual você tenha multiclasses. Então, Machine Learning vai ser uma boa ferramenta para quem precisa fazer classificação, binárias ou de multiclasse. Aqui, o outro uso de Machine Learning, numa técnica específica chamada Unsupervised Learning, né, ou aprendizagem não supervisionada. Então, veja aí na minha figura, na parte de baixo, na qual se tem aí os personagens dos desenhos animados, né? Então, do lado esquerdo, eles estão os 5 num grupo só. Essas 5 imagens, então, são alimentadas num sistema, e o sistema agrupa. É um tipo de classificação também, mas ele faz um agrupamento, porque você não diz nada sobre ele, né? Você não dá os nomes, apenas a imagem. E o computador vai classificar. Então, veja que o computador classificou e colocou os patos num grupo e o rato e o coelho num outro grupo. No diagrama, ou no scatterplot, que está, esse gráfico que está na lateral direita superior, veja que os pontinhos eles têm cores diferentes, mas o sistema buscou agrupar, né? Colocou os azuis num determinado formato, os vermelhos num outro bloco, e os outros de cores diferentes ficaram espalhados. Então, veja que claramente tem 2 grupos bem distintos, os azuis e os vermelhos, e todos os demais a gente pode chamar de outliers, ou dados discrepantes, ou até mesmo formar um grupo de outros. Veja que é possível utilizar o agrupamento para técnicas de agrupamento como essa, de clusters, para as coisas mais diversas possíveis que nós temos. Então, pensando aqui no Ministério Público e lembrando do Tribunal de Contas, é possível classificar gestores da administração pública, né, pelos seus atos. É possível classificar os policiais, e eu vou ter um exemplo muito bacana dos americanos como estão usando isso, classificar o comportamento dos policiais também em grupos, da mesma forma que gestores do Ministério Público, né, etc. E, claro, a população em geral, né? Então, quando você tem uma sequência de informação, mas você não sabe como os indivíduos, ou os políticos, ou os estudantes, né, ou os agentes administrativos, eles se agrupam, essa tecnologia ajuda a responder. Um outro bloco que aí, eu acredito que por conta aí da pandemia, muita gente vai entender o uso de recomendação por conta de Netflix, no próximo slide, né? Mas veja que o sistema, ele aprende. Então, no sentido, todas essas técnicas são de aprendizado. Mas quando está se falando de recomendação, é o caso aí do Simpson, do Bart Simpson, que ele toma cerveja, né? Então ele compra cerveja, e o sistema já aprendeu que quem compra cerveja também compra algo similar. E o similar, aí no caso, o sistema está recomendando uma camisa, né, para esse comprador. Então, no caso de Amazon e Netflix, para todos os usuários desse sistema, né, você está assistindo um filme na Netflix, a Netflix está também te oferecendo outros filmes, outras séries, que tem a ver, que tenham algum grau de semelhança com aquilo que você acabou de assistir ou com aquela que você quer assistir. Isso começou há muito tempo atrás, de uma forma bem ampla, a partir da Amazon. Particularmente, eu fiquei, anos de... Eu ainda estava no mestrado, 1995, quando a internet começou a se tornar pública, e aí temos uma Amazon logo nos anos seguintes, e eu comprava livro da Amazon nos Estados Unidos, livro de bolo confeitado, para minha avó, que fazia bolos, e
e meus livros de administração, economia, sistemas de informação. Só que a Amazon levou tão a sério os livros de bolo que eu comprava para minha avó, que ela passou, naquele momento, lá inicial da livraria, ela passou a oferecer muito mais livros de bolo, que já não me interessavam mais, mas esse foi um caso que eu tive particular, né, com um sistema de recomendação no início dos tempos aí da Amazon. Então, tenho certeza que vocês já se depararam com ofertas desse tipo e saibam que é por causa do seu uso em particular, na qual é comparado a uma aprendizagem que já foi feita, a um logaritmo que já foi criado, a uma base de dados que já existe, na qual, no caso, a Amazon e no outro caso, a Netflix, já aprenderam esse comportamento. Fiquei de mostrar para vocês o que é uma rede neural. Então, normalmente se usa diagramas desse tipo para mostrar a rede neural, como está no quadro, no diagrama à esquerda, Simple Neural Network, né, uma rede neural simples, de apenas uma única camada amarela, né, onde os dados que a gente fornece para o sistema são os pontinhos vermelhos, eles trafegam os pontos amarelos, círculos amarelos, e tem o seu output, o seu resultado nos pontos azuis. Vejam que essa combinação do que sai cada bolinha vermelha para cada uma das amarelas, todas elas têm conexão, ou conexões, né, no plural, dado as múltiplas conexões. Vejam que cada uma delas é um cálculo matemático. Cada uma vira um peso. E por conta dessas relatividades de pesos, o sistema vai aprender qual é a fórmula mágica do que a gente está oferecendo para a resposta. De colocar a figura do Mickey Mouse no vermelho e de sair uma classificação para um determinado grupo na qual o Mickey Mouse possa pertencer, como foi no slide de agrupamento. Então, se chama aprendizagem profunda. O profundo é por conta do diagrama que está à direita, na qual se tem esses 4 segmentos hidden layers, né? São camadas escondidas, essas 4, por conta de que o profundo no sentido de que são camadas que estão escondidas e que a gente nem tem acesso. Os cientistas, no final das contas, têm muita dificuldade e às vezes é impossível saber os coeficientes que estão dentro de cada círculo amarelo desse, para saber realmente que pesos ou como a rede neural chegou. Então, entende-se hoje redes neurais, dentro dessa abordagem de Deep Learning, como uma caixa preta. Diferente do restante do Machine Learning, que é possível, sim, identificar todos os elementos, os seus pesos, e explicar de que forma o que o sistema está levando em consideração para a sua tomada de decisão, para a sua previsão ou para o seu agrupamento. A partir de agora, deixando aí de falar dos conceitos e das características, vou mostrar para vocês o que tem de tecnologias disponíveis, e aí eu grifei, deixei em negrito a palavra hoje, que é para dizer assim, eu não estou falando de futuro, eu estou falando de presente. E muitas dos slides que eu vou passar decorrem da minha experiência recente. Eu sou manauara, né, mas passei os últimos 7 anos fora de Manaus, 6 anos fiquei no Rio Grande do Sul, e o último ano eu imigrei para Israel, né, morei em Israel com a família durante um tempo, e o corona nos fez voltar para Manaus por conta aqui dos familiares. Então, várias telas que nós temos a seguir vão ser casos de uso de empresas que fornecem serviços em Israel e para o mundo. Vamos começar com o assunto de recomendação de conteúdo, né? Falei de Netflix e de Amazon, que vão te fazer uma recomendação de um filme, por exemplo, ou de um livro, mas também dizer que existem recomendação de conteúdo, né? E as 2 firmas são israelenses. E aí, no que a gente está tratando? Imaginem que vocês vão ler um jornal e que vai ter matéria do jornal que não é do jornal, né? Então, você está lendo um grande jornal de circulação e se vocês prestarem atenção, veja no caso, esse daqui eu copiei de um jornal internacional, e aí no canto direito superior eu fiz essa marcação em vermelho, recommended by Outbrain. Então, o Outbrain, o dono do site, o dono do jornal, abriu um espaço promocional
na qual o Outbrain coloca matérias, conteúdo normalmente de texto, com fotos ou somente texto, mas normalmente são reportagens, outros artigos promocionais, na qual automaticamente o Outbrain checa aquela matéria daquele jornal que você está lendo e ele te diz outras fontes, outros assuntos, outros artigos que têm a ver com aquilo que você está lendo, né? Então, tome cuidado que muitos blogs e muitos jornais, inclusive no Brasil, já fazem isso. Eles estão disponibilizando matéria jornalística promocional, né, que não foi feito por eles, foi feito por terceiros. E aí, no caso, o jornal que promoveu essas histórias, ele recebe, ele ganha quando alguém clica na matéria, porque vai levá-la para um outro site, para um outro ambiente. Esse é um exemplo já na área de marketing. CashClick é uma firma, uma startup em Israel, de um brasileiro, que já mora há mais de 25 anos em Israel, meu amigo Haim Maccabi, e aqui ele utiliza inteligência artificial por um marketing novo chamado marketing de influência. Por conta dessas novas mídias, como o YouTube, que a gente está vendo que está bombando aí por conta da pandemia, né? Se tem outras figuras ou outros atores no mundo do marketing hoje, né? Então, o marketing acaba se transformando junto com a tecnologia, temos novos usuários, novos clientes, então, novas formas de fazer marketing, plataforma, então, que se tem e ajuda a monetizar o youtuber, por exemplo. Como é que ele faz para ele atrair mais seguidores? Entrando no mobilidade, que é um tema atual e normalmente problemático, né, para muitas cidades, eu trago aqui um exemplo de Waze, Mobileye e Moovit. São 3 empresas israelenses, tecnologias criadas em Israel. O Google comprou o Waze e a Intel comprou a Mobileye e a Moovit. E aí o porquê? Porque no momento que eu aprendo como é que as pessoas se locomovem, onde as pessoas estão, né, eu começo a fazer outras coisas. E aí, no intuito, tanto o Google como o Intel, é o carro autônomo. Ambos têm tecnologias criadas em Israel com o carro autônomo. E aí, as fotos em cima, a Mobileye, vejam que essa foto do carro, pessoa que está dirigindo, e aí tem um 2.5, isso são metros, ele detecta a distância do carro. E, na verdade, o Mobileye, ele detecta tudo. Ele detecta o que é asfalto, o que é calçada, o que é outdoor. Ele consegue ler as placas de sinalização, né? E com isso o carro funciona sozinho. Hoje, em Israel, as empresas seguradoras obrigam que as pessoas precisam ter isso no carro. Então, todo mundo que tem seguro de carro em Israel, na verdade, tem que colocar esse aparelhinho, que ele tem uma câmera voltada para frente, indicando ou registrando tudo o que é passado. No da direita, o Moovit, também um aplicativo fantástico, me ajudou bastante. Você quer ir de um ponto ao outro dentro do país ou dentro de uma cidade, e ele vai te dizer todos os passos que você precisa ter, quais os meios de transporte público que você precisa. Precisa primeiro pegar um ônibus, para depois pegar o trem. Chegando na outra cidade, você vai descer, vai andar mais tantos metros e pega outro ônibus, né? Então, dessa forma, à medida que, assim como o Waze e o Moovit, à medida que nós usamos o sistema e nós nos locomovemos pelas cidades, seja por transporte público ou por transporte particular, ou mesmo a pé ou de bicicleta, esses grandes sistemas, eles registram todos os nossos passos. E com isso, temos aí, então, vamos falar de invasão de privacidade, a gente ajuda a criar essas grandes soluções. E aí temos, falando de carro autônomo, eu vi a palestra do meu amigo, né, do Haim, e o Haim colocou esse slide na qual eu gostei muito e a qual também eu trago para vocês, chamando a atenção do seguinte: o carro autônomo não é simplesmente a ideia dele de deixar de ter um motorista. A ideia da implantação de um carro autônomo vai muito além disso. Nós estamos falando de uma mexida grande na sociedade e na economia dos países.
Vamos ver o carro, você não vai mais comprar o carro, né? As pessoas, é fim da propriedade do carro. O carro vai ser um serviço. O carro vai estar em grandes estacionamentos na cidade, onde vão estar esses carros todos parados, e você, com um aplicativo, vai chamar o carro para lhe locomover, para levar para um canto, para outro, né? Isso vai ter algum impacto? Sim, vários. A gente vai precisar, então, de menos veículos. Veja um caso do Uber, da otimização do serviço do Uber, na qual ele pega o passageiro que está mais próximo dele. Estacionamentos lotados. O futuro, os economistas desenham, não vai ter esses estacionamentos em shopping que estão lotados, que a gente não consegue encontrar um local para parar o carro. Tá? Isso não vai existir. Também não vai mais existir posto de gasolina. Transporte público, eu diria que vai se transformar. Essa ideia do carro como serviço talvez seja a nova versão de transporte público. Setor de seguros, imagina, não tem mais propriedade, por que eu vou fazer seguro do carro? O setor bancário também vai ser impactado. Leasing do carro, mas as pessoas não têm mais carro, as pessoas chamam um carro autônomo para levá-las, né? E naturalmente, afeta como símbolo de status e menos acidente. Imaginem que todos os carros andando em velocidade semelhante ou constante, isso nós vamos ter menos acidente, como alguns engenheiros já estimam. Manufatura e agricultura. Então, por falando de predição, temos hoje a manufatura 4.0, isso é um conceito, né, também chamado de indústria 4.0, na qual os acadêmicos concordam que nós estamos hoje numa quarta revolução industrial, e o carro-chefe, ou o coração dessa revolução, dessa quarta revolução industrial, é a inteligência artificial. Então, o que a gente já tinha de robôs utilizando na indústria nas últimas décadas, isso vai crescer, né? E aí a gente vai entrar com um outro aspecto, que é a questão de demissão, sim, né? Novas tecnologias acabam impactando numa transformação do mercado de trabalho, e necessariamente, vejam, fazendo aqui uma pausa de falar de manufatura, falando de vagas de emprego, aqui no INDT nós temos algumas vagas em aberto, Bemol Digital tem uma lista maior, né, 50 vagas em aberto. O Instituto Ciber, aqui em Manaus, também tem umas 150 vagas abertas. Então, vejo que as unidades de tecnologia têm muitas vagas abertas e as vagas não fecham. Não fecham porque nós não temos pessoal. As pessoas estão saindo da universidade, das faculdades, das escolas, e não vão conseguir esse emprego da fábrica, da terceira revolução industrial, né, do passado recente, e porque não tem o conteúdo necessário para vir para essas novas vagas. Então, nós temos esse trade-off. Então, voltando no caso aqui da manufatura, a Presenso foi comprada pela SKF, é uma firma israelense, uma startup, uma empresa pequena, 20 pessoas, vendida por alguns milhões de dólares, na qual sua tecnologia é para detectar e prever falha. A partir de sensores ligados nas máquinas de uma indústria, por exemplo, ele vai medir, aí como está o caso desse exemplo, desse desenho, né, a pressão, a temperatura, a vibração, e ela consegue, então, prever quando é que a máquina vai falhar. E assim contribuir para que a empresa não pare e consiga ter uma linha de produção, falando no caso de uma indústria, contínua, né, sem parada. Veja no caso de agricultura, a foto do lado esquerdo, você tem um drone laranjado em voo, né? O que é que ele está fazendo? Ele está rastreando. E aí essa tecnologia também israelense criada para ajudar a gestão da agricultura, de qualquer tipo de cultivo, na qual, através de câmera, a máquina aprende se a fruta, no caso específico dessa foto, ele está vendo laranjas, procurando saber se já estão prontas para serem colhidas, né? No ambiente de segurança e defesa, né, a C-True também uma firma israelense, vejo, vai usar a inteligência artificial para segurança. Vejo que não é um raio-x comum. O raio-x comum vai dizer o que é que tem dentro da mala. A tecnologia artificial vai dizer o que tem dentro da mala na forma de
de desenho, né, de formato, né, uma garrafa, um revólver, né, uma caixa quadrada. Muitas vezes, ultimamente, né, quem está usando o notebook, passando no aeroporto, normalmente a fiscalização e segurança te pedem para tirar o notebook de dentro da mochila e passar em separado. O raio-x com inteligência artificial ele vai além disso. Ele vai dizer exatamente o que é, ele vai dar o nome, né, sem precisar que a pessoa abra e dê alguma explicação. Então, ele prevê qual a probabilidade daquele objeto que ele identificou de ser um líquido inflamável, de ser uma arma de fogo, de ser algo que seja perigoso, no caso, para estar trafegando em área pública. Esse outro, também utilizado, também tecnologia israelense, vai detectar armas, um sistema de inteligência artificial baseado em deep learning, em rede neural, na qual se coloca o sistema na sua o teu atual sistema de câmeras de segurança do prédio, por exemplo, o Ministério Público do Estado do Amazonas tem câmeras por toda a sua instalação. Pode ser adaptado esse sistema junto às atuais câmeras do prédio, na qual ele passa, então, a identificar armas dos mais diversos tipos. No momento em que a pessoa retirou aquela arma, seja debaixo da camisa ou de dentro da bolsa, o sistema identifica e avisa. Então, algo interessante para locais com grande público, né? Essa matéria do dia 7 de dezembro. Né? No dia 27 de novembro, então agora desse ano, o chefe do programa nuclear iraniano foi assassinado em Teherã, no Irã. Né? E está aí o carro do cara. O cidadão, ele, um segurança e a esposa dentro do carro. E ao final do episódio, ele morreu, ele foi o único que morreu. Foi relatado o seguinte, como mostra aí a matéria de cima, que é da BBC, machine gun with AI used to kill Iran scientist. Na verdade, o assassino se posicionou na frente do carro, o carro estava em movimento, era uma picape. De dentro da picape tinha uma metralhadora, essa metralhadora não tinha ninguém comandando, e essa metralhadora atirou de forma cirúrgica apenas no cientista. Né? Então, os iranianos acreditam que foi o Mossad, através de inteligência artificial, comandada por um satélite, promovendo assassinato. Saúde, eu diria que é o campo mais vasto e com muita coisa hoje em uso e, sem dúvida nenhuma, muita coisa para ser feita. E foi vimos agora esforços de alguns países, algumas equipes, por conta aí do corona, né, dando soluções das mais diversas possíveis. Esse é o jornal Globes de Israel, e vejam que uma pequena startup chamada Nuclei levantou 6,5 milhões de dólares para simplesmente o trabalho de pesquisa que eles têm de oncologia, precisão no diagnóstico de câncer. E vai ser no nível desse aí, no nível celular. Da mesma forma, outra startup israelense também arrecadando volumes muito grandes de recursos, trabalhando com diagnóstico cedo de câncer de mama. Então, esse é um grande, eu diria, um grande desafio para a inteligência artificial, simplesmente, no caso, como eu disse, de predição, de prever. Vai ser um câncer ou não vai? Então, de termos uma tecnologia que possa te avisar com antecedência de muito mais do que meses, mas sim de anos, a respeito de determinada doença. Né? Um outro, e aí alguns podem até rir, né, mas que virou a possibilidade. Então, esse é um teste de esperma que as pessoas vão poder fazer em casa com o uso do celular, também tecnologia israelense. Esse recente desse ano, esse dispositivo que está aí fixado no vaso sanitário, tem, utilizando visão computacional, né, e com o uso de algoritmos de inteligência artificial, vai detectar se a pessoa tem câncer a partir das fezes. Então, está se falando de câncer retal ou da área do intestino.
na qual não se precisa mais fazer, ir para o laboratório. Então, a tecnologia leva as funcionalidades do ambiente de laboratório, de médico, de hospital, etc., para dentro de casa, né, facilitando. Esse outro também na questão do uso da inteligência artificial para detectar fraturas. Então, vejam que a máquina também aprende a partir das imagens, justamente para dizer qual é o risco daquela pessoa que tem uma determinada imagem de algum osso do seu corpo, de qual é a probabilidade disso virar uma osteoporose, né? Também preditivo aqui no caso, né? Na parte de hardware, essa é um equipamento médico que me deixou bastante, não só alegre, mas esperançoso com o avanço da tecnologia. A Nanox ela recebeu esse investimento em agosto desse ano de 165 milhões de dólares para um produto que ela ainda não colocou no mercado. Então, as pessoas têm colocado muito dinheiro nessa pequena empresa. Parte da equipe está em Jerusalém, 25 pessoas em Jerusalém, outras 25 pessoas em Tóquio, né, no Japão. E o que é que ele produz? Eles conseguiram criar um tomógrafo e reduzir o peso. Hoje, um tomógrafo pesa 2.000 quilos, 2 toneladas, eles reduziram para 10%. O tomógrafo pesa agora 200 quilos. Né? E ainda, um tomógrafo custa mais de $1 milhão. Eles vão vender o tomógrafo por $10.000. Então, diminuíram drasticamente o peso do tomógrafo e o custo do tomógrafo. Então, imagine, vamos falar agora de estado do Amazonas, com uma região, um estado com dimensões continentais, né? Na qual nós não temos médicos nos tantos 60 e poucos municípios que tem o estado do Amazonas, muitos que nós não temos médicos, mas poderíamos ter no futuro próximo o equipamento lá e que esse equipamento pudesse ser utilizado de forma até automática e esses exames serem trazidos, né, para a capital. Veja aqui o caso da Siemens com quantificação de Covid, né? A Siemens estava preocupada com Covid. Esse é um jornal do dia 13 de agosto. Existe uma sequência de imagens que a Siemens processou com o único intuito, analisando tomografias e utilizando imagens de raio-x para ela dizer qual é a probabilidade da pessoa ter corona, né? Acho que caiu, né? Travou lá. Agora voltou. Doutor Max? Voltou, Olá? né? Foi, voltou. Sim. Oi, voltou. Quando chegou na parte do corona, até a internet travou, porque o assunto é pesado. Correto. Podemos continuar? Devemos. Está aparecendo o meu slide? Tá sim, tá na parte do coronavírus. Perfeito. Então, vamos lá. Então, esse foi o estudo da Siemens, né, feito com a equipe Siemens e o Hospital da Filadélfia em vários cantos, então, automatizando, né, o exame do corona. Veja o caso de pesquisadores na Universidade de São Francisco, né, há 2 anos atrás, exatamente. Eles criaram uma inteligência artificial que detecta Alzheimer antes do diagnóstico. Então, antes do médico dizer que a pessoa tem Alzheimer, a inteligência artificial já consegue dizer se a pessoa realmente vai ter Alzheimer, né? Predição. Os próximos slides é material acadêmico do Imperial College, né, de Londres, na qual se traz toda uma junção entre diagnóstico de câncer e uso de inteligência artificial, né? Aqui a quantidade de... Sim? Desculpa interromper, mas eu acho que parou no slide da análise do pulmão, do Covid. O Alzheimer e os outros não apareceram. Não, ok. Então, vamos voltar aqui. Eu vou...
Configurar de novo. E agora? Universidade da Califórnia, em São Francisco. É isso? Isso mesmo. Então, aqui foi o que eu mencionei, o trabalho deles com relação ao Alzheimer, construíram uma inteligência artificial que prevê, com anos de antecedência, o Alzheimer. No Imperial College de Londres, eles juntaram todo o assunto sobre diagnóstico de câncer, então essa é a área médica, com inteligência artificial. E aí, esses estudos, vejam um volume de total de publicações sobre esses dois temas. E aí a gente consegue ir por um avanço da inteligência artificial dentro da medicina, que aqui no caso, veja a figurinha da pesquisadora ali olhando com uma lupa, 0,69. Esse é o grau de acurácia, de precisão que a médica tem. Se for usar a olho nu, se for usar o microscópio, é 0,71, então 71%. Uma inteligência artificial consegue pelo menos 91% de acuracidade no seu exame, no seu diagnóstico. Né? Inteligência artificial está usada hoje em medicina para diversos assuntos, a suscetibilidade do câncer, diagnóstico do câncer, e inclusive a farmacoterapia. Né? A inteligência artificial consegue, então, vamos voltar lá no agrupamento, consegue agrupar a medicação correta que aquela pessoa precisa tomar. Passa, então, a fazer um tratamento personalizado para a pessoa. Não estamos mais falando de kit, né? Como tem o kit do HIV, kit disso, kit para outro, tal, mas medicação personalizada. Esse é um mercado, e aí fazer uma pausa nos exemplos, mas estamos falando de um mercado muito grande, né, em inteligência artificial. Cirurgia por robô, esses são fontes da Accenture e da Harvard Business Review, um mercado de 40 bilhões de dólares. Né? Só a parte administrativa, administrative workflow, 18 bilhões de dólares. Isso é o quanto se tem de espaço para crescer e modificar a saúde, né, ao redor do mundo. Eu estou vendo aqui pelo meu tempo, eu vou avançar aqui esses slides, né? Vou pular aqui um pouquinho, eu realmente tinha bastante coisa, e fazer um destaque aqui. Esse consultoria também internacional, eles monitoram os custos da saúde ao redor do mundo, e eles detectam que Brasil e China, como está grifado, vão ter um aumento significativo nos custos, né, da saúde pública, de uma forma geral. Então, isso significa espaço, o uso de inteligência artificial dentro da saúde pública ou da saúde privada, para que possamos atender de uma forma mais ampla a nossa população. Né? E aí, não estamos falando só de hospital, estamos falando de hospital, de farmácia, de home care, né, de cuidados em casa, de telemedicina, de nursing homes, tem muito em Israel, por conta dos velhinhos, inclusive muitos velhinhos ainda sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, né, de centros que vão guardar, cuidar dessas crianças, né, ou dessas pessoas, desses idosos. Então, se tem um amplo uso de inteligência artificial dentro da saúde. Eu não vou aqui conseguir falar de todos, mas acredito que esses exemplos que eu trago para vocês sejam a ponta do iceberg para vocês entenderem o quanto, diante de oportunidades, nós temos, de muito boas oportunidades, para a melhoria da vida. Vou falar de uma iniciativa do NDT que nós tivemos agora neste semestre. Então, com a minha vinda de Israel, vim com essas ideias a respeito de inteligência artificial e saúde, e nós criamos um modelo na qual nós propusemos e convidamos o Hospital Universitário Getúlio Vargas, o HUGV, a Fundação SECOM, né? E tivemos um contato também com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, para fazermos uma parceria, e hoje nós estamos no meio de uma assinatura de termo de convênio de cooperação técnica, na qual esses hospitais nos dão os dados sobre as doenças, né, sobre os seus exames. A gente cria as máquinas que vão aprender sobre os diversos tipos de doenças, né? E, por exemplo, foi escolhido câncer de mama e câncer de tireoide para serem os nossos alvos iniciais.
Vamos, em seguida, então, procurar recurso financeiro dentro de P&D na Lei de Informática em Manaus para a criação dessa tecnologia e passamos a oferecer para o mercado, então, essa tecnologia e, como eu falei para o general Pousini, superintendente da SUFRAMA, a possibilidade de, nos locais onde não tem médico no estado do Amazonas, mas tenhamos equipamento técnico para fazer a coleta do dado, né, um raio-x, por exemplo, a poder fazer de uma forma remota, a inteligência artificial, fazendo análise a princípio das doenças dessas pessoas para dar suporte a uma decisão médica futura. No início desse semestre, eu tive uma conversa e, na verdade, uma apresentação dentro do Ministério Público do Estado do Amazonas, com a equipe de tecnologia e a direção, e eu levei para eles algumas ideias na qual eu havia monitorado no ambiente internacional e também no Brasil, do uso de inteligência artificial. Então, eu vou trazer alguns slides, eu não vou me aprofundar no tema, mas esse aqui já serve para o nosso próximo palestrante, para o nosso próximo conferencista, na qual vai falar mais direcionadamente ao tema das tecnologias para o ambiente jurídico. Mas eu posso dizer para vocês, olha, inteligência artificial vai mudar a forma de trabalho, não só da indústria, não só dos estudantes nas escolas, mas também já está mudando com os escritórios de advocacia e tribunais ao redor do mundo estão fazendo ou estão trabalhando, né? Então, aqui esses 5 pontos são os principais pontos hoje que afetam o ambiente jurídico. A tecnologia artificial tem sido usada para fazer revisão de documentos, tem sido usada também na busca por informações e por fatos, tem sido também usada para fazer revisão e gestão de contratos, fazer predições sobre processos. Então, as máquinas conseguem aprender a forma que um juiz pensa e é possível, sim, fazer com que a máquina tente adivinhar a decisão. Por último, divórcio automático. Não sei se alguém vai levantar a mão, está nesse sentido um momento de divórcio, mas vai se ter uma facilidade futura dentro com o aparato de inteligência artificial. E no caso do trabalho dos advogados, vejam a visão da consultoria da Deloitte, mais de 100 mil funções dentro do ambiente jurídico serão automatizadas até o ano de 2036. Isso significa menos 100 mil advogados nesse campo de atuação. Esse é um trabalho lá dos americanos que eu achei muito bacana. Eles utilizam inteligência artificial para monitorar futuros comportamentos de policiais criminosos. Então, imagine o seguinte, o policial ainda não cometeu um delito, né? Mas eles já começam a partir do comportamento, a partir da ficha do policial, a partir dos seus gastos financeiros, etc., é possível prever os que vão ter desvio de conduta no futuro. Aqui o Robocon, exemplo do Brasil, né? E muito bacana ver essa reportagem por conta do Código do Consumidor. Então, o Ministério Público já começa a inserir esse assunto dentro do seu dia a dia, né? E, é claro, estamos falando de uma transformação cultural, uma instituição importante como o Ministério Público, tendo uma inserção de novos conhecimentos, de inovar no uso de tecnologia e parte, então, para uma mudança na sua estrutura, né? Então, vejo que há algum tempo atrás seria impossível de ver no jornal uma matéria como essa, MP do Rio de Janeiro aposta em inteligência artificial para agilizar a investigação no Rio de Janeiro. Então, hoje, algo plenamente factível, né? 500 terabytes de espaço de armazenamento, isso poderia ser fortunas alguns anos atrás, e hoje totalmente acessível, né? Não estamos mais falando de valores tão astronômicos como do passado, mas vejam aí nesse diagrama 1 trilhão de conexões de dados feitos por ano. Então, você tem um pulo na produtividade no sentido das investigações.
Então, aqui a matéria, né, continua, e aí você vê a capacidade que hoje vai ter o sistema em fazer a conexão e ligar os dados de RG, de CPF, de CNH, empresa, sócio, parentes e aderentes, de uma forma muito mais fácil. Isso, não tenho dúvida nenhuma que as equipes do Ministério Público que estão no âmbito da investigação só tem a ganhar com esse aparato, né, tecnológico, juntando coisas que estão totalmente distintas, em locais distintos, mas, no final de contas, são dados. E no momento que vira dado, a gente pode estar utilizando exemplo de machine learning, né, a predição e a descoberta de várias situações, né. Aqui, dentro do site do Arquivo Nacional, também o uso de inteligência artificial para a classificação de documentos, como eu coloquei, né, no início, também muito bacana, um esforço inicial, né, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com essa atividade de classificação. Também o Ministério Público do Rio de Janeiro publicou, ou melhor, né, divulgou novos projetos, né, e, no caso, esse é o desse ano, essa é a reportagem, esse é do site da instituição, de 8 de setembro deste ano, do ano corrente, sobre o avanço que eles estão tendo em novos projetos que vão estar desenvolvendo. O Ministério Público Federal lança a plataforma de inteligência artificial e robô para classificar pareceres. Então, voltamos à atividade inerente a machine learning, classificação, né? Ministério Público começa a usar a inteligência artificial para acusar, né? Então, você vê a digitalização do processo, não no sentido mais só virou um PDF ou virou um arquivo doc, mas a atividade com inteligência artificial passa a se desenvolver no âmbito virtual. E terminando, inteligência artificial pode tornar a atuação do promotor ainda mais eficaz. Isso não tenho dúvida, né, do que nós temos visto. No momento que temos muitos dados, inteligência artificial ajuda, sim, os promotores a ser mais preciso e alcançar resultados em menos tempo. Outro exemplo, no caso, isso é uma aplicação chamada Sofia, né, o IA de inteligência artificial, também no ambiente jurídico, inteligência artificial no sistema de justiça, cenários e perspectivas. Então, a gente vê claramente as instituições ligadas ao Ministério Público caminhando, né, aprendendo, discutindo, na forma que nós estamos vendo hoje, estamos vendo os caminhos que a sociedade tomou, trouxe vários exemplos aí com os americanos e principalmente com os israelenses, mas aqui no Brasil nós estamos caminhando e é um caminho que não tem volta, né? Na verdade é isso. Temos aí um ferramental e pessoas muito bem capacitadas que vão nos ajudar a gente ter uma sociedade melhor, né? Agora, nos meus 2 últimos slides é para dizer para vocês que nem tudo são flores. Inteligência artificial não é simplesmente uma coisa de bonzinho. A gente tem problemas, né? E aí vão ter vários. Então, veja o caso dessa matéria. Esse é 22 de julho deste ano, de 2020. Facebook criará equipe para avaliar viés racial de seus algoritmos. Qual é o problema? Facebook utilizou machine learning e aí nós temos as falhas, não do machine learning, mas de quem programou o machine learning, né? Para quem programou o algoritmo e não tomou cuidado, que é do tipo, se você cria um algoritmo que está olhando as respostas somente de pessoas brancas, óbvio que o algoritmo não vai estar preparado para quando encontrar pessoas negras, né? E é o que aconteceu com o Facebook. O outro caso é um excelente exemplo para a gente ver China. China, hoje, nós temos um Big Brother, né? A gente não, eles lá, o problema está lá com eles. Que eu acho que é algo que o Ministério Público precisa ficar atento com relação à privacidade, no momento que não é bom, né, a captura desse Big Data, aí, como já falei, nas suas várias vertentes dos cidadãos, consumidores, estudantes, clientes, etc., na figura que a pessoa, né, se torna, na qual isso traz sérias dificuldades. Então, imagina que o Estado chinês ele conseguiu rastrear as pessoas de tal forma que tem aí 17,5 milhões de vezes os passageiros foram bloqueados, eles não puderam comprar tickets de passagem por causa do seu histórico, né?
5,5 milhões de vezes passageiros foram bloqueados para comprar tickets de trem. Então, o que é que acontece? À medida que o Estado chinês captura dados dos seus cidadãos, ele começa a saber quem comprou o quê, quem favoreceu o quê, né, e começa, então, a entender comportamentos. Na medida que ele entende o comportamento das pessoas a partir dos seus dados, ele começa, então, a tomar essas atitudes sendo um Estado ditatorial. Então, se tem um problema na forma como se vai dar o seu CPF. O CPF aqui para a nossa nota fiscal, tal. Isso é um problema. O Estado começa a rastrear o que as pessoas compram, o que as pessoas usam, gostam, e vocês viram com Machine Learning é capaz de fazer associação. Então, se você comprou determinados itens hoje no supermercado, você pode ser classificado como terrorista, algo assim. Estou aqui exagerando nesse momento. E é isso, pessoal. Esse chegou ao fim da minha apresentação. Eu espero que as informações que eu trouxe hoje sejam úteis para todos. Parabéns ao Ministério Público pelo evento, né? Espero que todos tenham gostado. Fico aberto à disposição das perguntas e vai ser um prazer estar conversando agora. Dr. Max Cohen, eu estou encantado, assustado e, ao mesmo tempo, perdido, porque realmente é um mundo que está ao nosso redor e que a gente nem enxerga. Mas temos muitas perguntas. Eu vou passar agora ao nosso amigo Rommel, que é servidor aqui do Ministério Público, e isso também reforça a posição do CEAF de que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento é do Ministério Público, portanto, de membros e servidores, e o CEAF fica muito feliz da participação de servidores, e a ideia é ampliar cada vez mais que haja essa construção cooperativa do conhecimento. E então, Rommel, fique à vontade, você tem até 30 minutos. Eu vi que tem muitas perguntas, acho que mais perguntas que eu vi até agora, e teremos muita felicidade de ouvir as perguntas e as respostas e as colocações. Está contigo a palavra, Rommel. Boa tarde a todos. Uma satisfação enorme estar aqui virtualmente com vocês hoje. Quero agradecer inicialmente, doutor Alessandro, pelo convite que me foi feito para participar desse evento, e agradeço também ao Eudo, nosso diretor de Tecnologia da Informação, pela indicação. Sou muito grato à DETIC, ao CEAF e à administração por essa oportunidade. Quanto à apresentação do Max e o tema da inteligência artificial, eu gostaria primeiro de parabenizar o Max pela brilhante e instigante exposição desse tema, que é um tema tão presente, tão urgente e muitas vezes pouco compreendido, né? A gente muitas vezes trata como ficção científica, como algo muito complexo, muito distante da nossa realidade cotidiana. E é claro que existe uma grande carga de conhecimento técnico, subjacente, de computação, de estatística, e o Max conseguiu, com muita habilidade, trazer esse tema para perto de nós e de como tudo isso pode afetar as nossas vidas, né? Até deixando a gente um pouco assustado, às vezes, né? Receoso. E enquanto o Max apresentava, eu pensava em diversos contrastes tecnológicos, né, com os quais a gente convive, não somente no âmbito tecnológico, a gente convive com contraste, mas em particular nesse campo, né? Isso não acontece de hoje. Eu lembro que lá no início dos anos 2000 falava-se muito de inclusão digital, né, e da sua contraparte, né, que seria o apartheid digital, né, como que as pessoas iam conviver nesse mundo, fora desse mundo digital, né? E falava-se, né, projetando para o futuro, um cenário futuro onde as tecnologias da informação teriam um uso pervasivo na sociedade, e a ideia de que a gente estar desconectado e então se conectar deixaria de fazer sentido, porque estar conectado seria justamente o estado padrão, seria o estado normal, e é nesse mundo que eu vejo que a gente vive hoje, em maior ou menor grau, é assim que a gente vive, né? Eu tinha preparado um breve comentário relacionado com cidades inteligentes, mas quando o Max chegou ali na parte da área da saúde, eu lembrei de um livro que eu li recentemente chamado Why We Sleep,
Por que Dormimos, escrito em 2017 por um especialista da área chamado Matthew Walker. E lá ele faz, o livro inteiro ele fala sobre a importância do sono, qual é o ritmo de sono que o ser humano deveria ter, e aí ele vai falando sobre doenças do sono e tudo. E no último capítulo, ele fala sobre os problemas que a tecnologia trouxe para a nossa qualidade de sono. E aí ele fala sobre lâmpadas, desde a energia elétrica e celulares e tudo aquilo que afeta o nosso ritmo circadiano e a iluminação, luz azul no olho, etc. E ele coloca o leitor numa posição de contraponto, né, ou de ter que escolher entre tecnologia e qualidade de sono, e ele conclui dizendo que a gente não tem como optar pela qualidade de sono em detrimento da tecnologia. Isso não existe. Nós já passamos desse ponto. A tecnologia ela faz parte. O que a gente precisa fazer é trazer a tecnologia para perto, para que ela seja uma aliada na nossa qualidade de sono e na nossa qualidade de vida. E ele dá um exemplo aí que eu queria chegar sobre lâmpadas inteligentes. Então ele fala assim, olha, tecnologia que já existe, e existe aqui na cidade, se a gente for ali na loja, a gente compra uma lâmpada inteligente, coloca, ela conecta na nossa rede sem fio, e a gente controla a lâmpada pelo celular. Então você controla uma lâmpada de LED, controla a intensidade, se vai ser mais intensa, menos intensa, controla pelo horário. Chegar ali às 6 horas da tarde, eu quero que ela diminua um pouco, vira um dimmer. Então você faz. Mas o que a gente pode ir além? A gente pode ter também um dispositivo inteligente no pulso, um smartwatch, né, que controla o nosso padrão de sono. A gente dorme com ele e ele vai captando nossos dados e dizendo qual é o nosso ritmo circadiano, né, qual é a hora que a gente sente sono, qual é a hora que deveria ser a nossa hora ótima de dormir. E aí a gente começa a dar um salto para otimizar a nossa qualidade de sono, automatizando esse processo. Pode ser que a gente chegue a um momento, já é possível fazer isso, basta você ir na loja, no celular, compra o celular, compra o smartphone e a lâmpada, né? Instala um aplicativo e a partir da captura de dados que ele faz do seu ritmo de sono, ele controla a iluminação da casa, né? E aí você pode ampliar isso para toda a sua família, cada um vai ter o seu dispositivo de pulso, e aí você vai entrando no conceito de casa inteligente, onde todo o ambiente se adapta às pessoas a partir dos seus dados. E é aí que eu queria chegar, Max. Eu queria trazer uma colocação, uma pergunta, que é o seguinte: a matéria-prima de tudo isso que a gente falou, matéria-prima são os dados, né? A gente vive numa sociedade que coleta dados todo instante, em todo lugar, e a gente teve o conceito de Big Data, né, que foi hype há um tempo atrás, né, que é justamente o grande volume de dados que, de repente, a gente começou a capturar. Então, o que eu queria te colocar para a discussão é o seguinte: como é que você vê o nosso papel como instituição pública, a importância do nosso papel como ente público na utilização dos dados que a gente coleta para prestar um bom serviço e para transformar isso em produtos de inteligência artificial? Como é que ponto nós estamos e o que a gente pode evoluir, se é que a gente pode discutir isso? Perfeito, Romeu. Você toca num ponto que todos nós precisamos nos perguntar, como pessoas, né, como usuários, e também como instituições e organizações dentro da sociedade. O primeiro ponto é esse: existe uma grande quantidade de dados, e as pessoas precisam ter bem clara essa noção, porque esses dados são produzidos por nós, indivíduos, né, a grande parte deles. A maior parte desses dados são produzidos por nós, indivíduos, depois pelas empresas. Então, em primeiro lugar, é de nós termos a consciência do que a gente produz de dados, aonde eles estão, porque aí a gente entra num tópico chamado de privacidade, até para saber o que é que nós queremos que esteja público e o que é que nós não queremos que esteja público, né?
E o outro aspecto é o aspecto da organização, que o da sua resposta, ou da sua pergunta, né, a resposta para ela leva em consideração a um amadurecimento da organização com relação a esse ambiente tecnológico que nós temos hoje, no momento de hoje, que ele é diferente de 10 anos atrás, que é muito mais diferente de 20 anos atrás, né? Então, a organização como um todo precisa entender aonde esses dados são gerados, porque, como você disse, concordo 100%, tudo começa com os dados, né? E aí, antigamente, eu tive passagem pelo setor público federal e municipal, e eu vejo e vi o quanto o cadastro do servidor, o cadastro do cidadão, o cadastro das empresas, o cadastro é negligenciado, né, dentro das instituições públicas. Então, isso por causa da falta de foco ou de visão dos administradores públicos na importância desses cadastros, né? Então, o Ministério Público, por exemplo, ele começa agora com esse esforço que vocês estão fazendo nesse passado recente, nesse ano, mas com esse simpósio, justamente a trazer essa visão para os colegas, né, da necessidade para que possam começar a ver os dados, porque no momento em que você tem os dados, aí você começa a fazer a pergunta, o que é que eu faço com isso? O outro é a situação, como o doutor Alessandro mencionou, ainda antes de nós começarmos, de como o poder público chega até o cidadão. Essa é uma outra ótica, né, na qual você tem o celular, você tem notebooks hoje e tablets de uma forma mais fácil, mas muito mais o celular, que atinge, inclusive, a baixa renda da sociedade, e de se perguntar, dada a tecnologia disponível, como fazemos isso. Então, a resposta não tem pronta, tá? O que eu quero dizer a organização precisa amadurecer, aprender, evoluir, para poder fazer as perguntas certas e caminhar para encontrar suas respostas. Com certeza. Inclusive, a gente até conversava em off sobre isso, né? Sobre o esforço que a administração vem fazendo para criar ou para fomentar essa cultura de dados, né? A gente conseguir cada vez mais utilizar os dados que o MP produz e que o MP coleta para auxiliar na atividade ministerial. Eu queria passar por uma pergunta aqui feita pelo Eudo, nosso diretor de tecnologia. Ele pergunta o seguinte: inteligência artificial exige uma nova forma de ver o mundo. Como poderíamos preparar as nossas crianças para esse novo mercado de trabalho e que hoje ainda estão nas escolas espalhadas pelo estado do Amazonas? Max, qual é a tua visão sobre isso? Perfeito. Então, eu tenho defendido que as nossas organizações, dado a dificuldade de estarmos criando novas vagas de trabalho e não termos as pessoas com um perfil correto, isso acaba sendo falha do nosso processo educacional que temos hoje instalado na nossa sociedade. Então, eu defendo que seja feito de forma maciça, por exemplo, cursos de Python, né, programação Python, uma linguagem extremamente fácil, muito difundida hoje em análise de dados, em desenvolvimento de sistemas, na qual as crianças possam ter acesso a isso na escola. Aqui elas vão ganhar, em primeiro lugar, uma nova forma de ver o mundo, né? Lógica de programação traz uma outra forma de pensamento que a maior parte das nossas escolas não ensina. Em segundo lugar, essas crianças começam a ter acesso a um determinado conteúdo que vai abrir portas no seu ambiente profissional. Então, se o estado do Amazonas pudesse, de uma forma maciça, e aí estamos falando de não uma sala de aula, 2 salas de aula, estamos falando dos milhares de alunos que nós temos nas várias séries por todo o estado do Amazonas, isso nós colheríamos excelentes frutos num futuro próximo. Beleza. Tem várias perguntas aqui, eu vou fazer a próxima pergunta da doutora Anabel. Ela pergunta: já há algum projeto dos gestores públicos de criarem nas comunidades menos favorecidas polos para acesso às instituições públicas como judiciário, MP, etc.?
Observo que as pessoas residentes nessas comunidades não conseguem realizar acesso senão através do celular, o que não é bom para um bom rapport, além de não conseguirem concentração e atentar para as novas etiquetas de convivência online. Você teria como nos permitir alguma esperança nesse sentido, de acesso para todos de forma efetiva e eficaz? Olha, excelente pergunta, né? Porque a preocupação ela é inerente à nossa realidade. Eu não saberia dar uma descrição factível com a situação atual, por conta, como eu mencionei, de ter estado 7 anos fora, né, fora de Manaus, então fora do estado do Amazonas. Uma realidade que ela é hoje nua e crua é com relação ao acesso à internet, né, que essa foi uma conversa que eu tive com o superintendente da SUFRAMA. Essa é uma dificuldade que ela é real, não há internet em vários pontos, em várias cidades, não estou nem falando num bairro específico, estou falando de uma cidade inteira, né, e as pequenas comunidades que estão espalhadas. Então, o primeiro grande desafio é como dar esse acesso, né, como a ponta da conexão da internet chega até aquela comunidade. Um segundo passo é fazer o acesso através de notebooks ou celular, etc., que muito provavelmente algumas comunidades, por exemplo, comunidades indígenas, que não vão ter o equipamento, não sabem usar o equipamento, até porque não tem o equipamento, porque não tem acesso à internet, né? Então, esse é um esforço que só o poder público, né, vai poder propiciar uma evolução, né, na democratização do acesso à internet e dos serviços digitais que o poder público já tem hoje, por exemplo, na capital, mas que no interior do estado não é possível. Então, eu vejo importante, preocupante, e é um esforço grande ainda a ser feito. Concordo totalmente contigo. Eu tenho aqui 3 perguntas que são, ao meu ver, interrelacionadas, então eu vou fazer as 3 para ti, e aí eu acho que tu consegue responder de uma forma abrangente. A primeira é da Samila Araújo. Ela pergunta, quando você falou ali do carro autônomo, né? Sobre o carro autônomo, economia de uma certa forma e teria um declínio em diversos setores. É um comentário que ela faz. Novamente aqui a doutora Anabel pergunta sobre o caso dos semi-advogados que você falou ali, né? Que é previsão de serem substituídos ou de perderem o emprego por conta da IA. Para onde migrará essa mão de obra especializada? E em terceiro, pergunta do Matheus Gomes, quais seriam os malefícios da IA sendo tão presente na vida? Você consegue fazer um apanhado geral dessa? Que são pontos, acho que são pontos negativos ali que talvez venham com a adoção da IA pela sociedade, né? Isso, perfeito. Olha, então, no primeiro ponto, com relação a... temos que entender assim, que revolução industrial ou revoluções de cunho econômico ou tecnológico que tenhamos no decorrer da história da humanidade, ela sempre trouxe mudanças grandes. E o sentido de mudanças grandes aqui que nós estamos tocando é o caso de mudança de educação, né, de capacidade técnica com um determinado assunto, visto que as pessoas vão estudar uma determinada faculdade por conta de precisar ir para o mercado de trabalho e ter um emprego. Então, hoje, eu diria para os meus alunos na universidade, dizer, olha, não façam, né, não vão estudar economia, administração, contabilidade, direito. Essas áreas elas não vão sumir, mas a quantidade, a oferta de vagas de trabalho para essas 4 áreas especificamente, elas são bem menores que a quantidade ofertada de vagas de trabalho dentro da engenharia elétrica, dentro da ciência da computação, dentro da mecatrônica, né, dentro da manufatura avançada. Vejo que hoje, há 3 anos atrás, antes de ir para Israel, eu fui procurar no LinkedIn e no Glassdoor, que é onde principalmente os israelenses usam para buscar emprego. Eu achava uma vaga de administrador, uma aqui, outra ali, enquanto que cientistas de dados, engenheiros de machine learning, né, engenheiros de inteligência artificial, você tem a rodo, 50 vagas por dia
né, só em Israel. E aí nós temos, então, uma preocupação na formação dos nossos filhos, no encaminhamento para que tipo de trabalho, né, vai ser feito. Então, nós, pais, precisamos ter isso em mente para estar direcionando as crianças, os jovens, no sentido das profissões que se tem para o futuro com mais chance de trabalho. No tocante à mudança, também vejo assim, existe... a pessoa não pode sair da faculdade e ficar estática dentro daquela área de conhecimento, seja qual for, né? Seja ela qual for. Mas é necessário o profissional estar antenado, sincronizado com o mercado, naquilo que ele faz, no sentido das mudanças que estão vindo. Uma forma de mudar de área para evitar desemprego, por exemplo, é justamente ir para uma área na qual ela está crescendo. Então, veja os exemplos que nós tivemos aqui do uso do Ministério Público, das ações do Ministério Público no Brasil com inteligência artificial. Então, você forma em Direito, né, como graduação, e vai buscar uma especialização em inteligência artificial, né, por exemplo. Vai fazer uma especialização em ciência de dados, em estatística, e aí você tem a junção desses dois mundos, né, o mundo do jurídico com o mundo da ciência de dados. E aí sim, isso abre janelas para que os profissionais que estão em vista de uma possível perda de emprego porque a vaga não mais existe, né, e fazer essa migração. Isso é totalmente possível. Bom, eu não sei se consegui abordar os 3 itens. Conseguiu, muita habilidade. Tem 2 perguntas aqui, uma da doutora Silvana e outra da doutora Anabel. Eu vou fazer e eu mesmo vou tentar dar uma pincelada, porque acho que são sistemas que o Max não conhece por serem sistemas internos, tá? Então, a doutora Silvana Cavalcante pergunta: o projeto Sócrates, desenvolvido pela assessoria do STJ e o projeto Vitor do STF, será capaz de diminuir custos, descongestionar ações e diminuir a lentidão dos procedimentos judiciais? Essa é a primeira pergunta. A doutora Anabel pergunta: eu ainda vejo etapas desnecessárias no SAGE-MP. A ideia não seria evitar perda de tempo? Como reverter isso? Em ambos os casos, eu acho que a gente pode responder da seguinte forma: os sistemas que são mencionados, não conheço o Sócrates e nem o Vitor, mas eu imagino que sejam sistemas de processo eletrônico ou algo relacionado com o andamento de processos. Se não for, desculpe o erro, mas com relação ao SAGE-MP, ele é um sistema de gerenciamento de processo eletrônico. E o que eu posso dizer sobre isso é que esses sistemas, eles ainda trabalham com uma mentalidade tradicional na gestão de processos, né? O que pode ser que aconteça com a adoção de inteligência artificial é justamente uma potencialização na produtividade por tudo que a inteligência artificial pode promover, o oferecimento de modelos de peças automáticos, ou, enfim, vários recursos que vão além desse modelo tradicional de gestão de processos. Então, eu acredito que a próxima palestra com o Roberto Arteiro, a gente vai poder explorar um pouco mais a fundo essa nova forma de atuar. Tem uma pergunta aqui do Matheus Soares. Ele pergunta... Opa! Deixa eu só te interromper, é sobre o Victor, que foi uma pergunta da doutora Silvana. Só para explicar mais ou menos o que é o Victor, né? O Sócrates eu realmente não conheço, como o Victor, que eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra em que tratava disso. É um sistema de inteligência artificial aplicado lá no Supremo Tribunal Federal, que tem a capacidade de fazer uma avaliação dos processos em razão da repercussão geral. Então, como o Supremo recebe demanda do país inteiro, esse robozinho, ele consegue avaliar os processos e categorizar, como bem colocado pelo professor Max Cohen, de que trata cada tema.
e a partir daí ele vai selecionar para os ministros os temas de maior relevância, para que com isso o Supremo consiga julgar um caso que resolva a maior quantidade possível de processos. O Vitor, ele está em teste no Supremo, já vem sendo aplicado e tem tido boas respostas nesse processo de automação, que realmente o Vitor e o Sócrates eu não conheço, mas ele foge bastante do comportamento SAGE-MP, que é aquela gestão mais quase que burocrática do processo. É uma digitalização da burocracia processual. O Vitor, ele vai além, ele analisa os processos e faz uma classificação e depois uma predição de quais temas têm maior relevância para serem avaliados pelos ministros, porque se a gente for pensar, o ministro recebe ações e aí lá eu tenho 11 ministros que julgam os processos que tratam sobre questões de direito constitucional do país inteiro. Então, eu tenho ações que se multiplicam numa velocidade absurda. Só para contextualizar o pessoal, o Sócrates eu, doutora Silvana, realmente não conheço, mas o Vitor eu já tinha tido contato. Acho que isso serve para a gente contextualizar também o uso da inteligência artificial e o quanto que ela pode ser, nesse ponto, produtiva. E aí eu te devolvo a palavra. Perfeito. É até bom saber. Desculpa, eu acabei extrapolando a utilização do SAGE, que é um sistema que eu conheço, para esses sistemas que eu realmente não conhecia. Eu vou até procurar me inteirar, pareceu bem interessante e pode ser que a gente tenha usos similares aqui no MP no futuro. Não sei como é que está o nosso tempo, eu ainda tenho duas perguntas. Tem tempo, fica à vontade. Então, vamos lá. Matheus Gomes pergunta, quais seriam os malefícios... Não, isso aqui a gente já foi, né? Referente à coleta de dados para lojas, até que ponto podemos ter a privacidade invadida? Essa não só uma boa pergunta, isso é para a gente se perguntar diariamente a partir do momento que a gente já sai de casa, né? Tenho em mente que nós estamos sendo monitorados, não como na China, mas o nosso comportamento é coletado por diversas formas, né? No momento que você tem um celular que tem um GPS, a operadora de celular ou o fabricante vai começar a ter a tua posição geográfica, né, o caminho que você faz, e aí o banco sabe o que você compra, o que você não compra, né? No momento em que você digitou a sua identificação, seja o seu CPF, seja o seu RG, seja o seu número de telefone, tenho certeza que estão coletando alguma coisa de você, né, o seu e-mail e tal. Então, o quanto estamos, isso praticamente infinito, vai depender de onde estivermos. Uma pequena comunidade indígena no interior do Amazonas que não tem internet, então eles estão salvos dessa problemática da privacidade por conta estruturante, né? Que, já que eles não têm acesso, ninguém vai coletar nada deles. Agora, pessoas, a classe social média e alta, até mesmo a classe baixa, porque o pessoal hoje, as pessoas da classe baixa, de uma forma generalizada, têm acesso ao celular, podemos dizer que o restante de todas as camadas da sociedade que estão em ambiente urbano, que tem sinal de internet, somos vulneráveis e nos coletam dados das mais diversas formas possíveis, né? Então, a tendência é que isso só aumente. E aí vem, como eu havia mencionado, uma preocupação por conta do Ministério Público, a minha preocupação para com o Ministério Público, que o órgão fique antenado na defesa, né, dos direitos com relação à privacidade, seja das empresas privadas atuando em cima dos cidadãos, seja do próprio poder público atuando em cima dos seus cidadãos. Obrigado, Max. Vamos para a última pergunta. Caio Barros pergunta, o MPAM tem implementado inteligência artificial em alguns dos sistemas atualmente em uso? Acho que o Max também não vai saber responder essa pergunta, né, Max? Mas o que eu posso dizer, como servidor da área de TI do MP do Amazonas, é que no MP do Amazonas nós não temos
inteligência artificial nos sistemas, mas o MP brasileiro, sim, o MP brasileiro tem, e já serve como gancho para a próxima palestra que acontece daqui a pouco, onde serão apresentadas várias iniciativas nesse sentido. As perguntas se encerraram. Dr. Alessandro, com a palavra. Obrigado, Dr. Max Cohen, Dr. Rommel, Roosevelt. Foi um momento de choque, um choque positivo, né? Aquela realidade de inquietação que nos tira da zona de conforto. Não por estrito temor para com a tecnologia, o temor da tecnologia vir e tomar nossos empregos, a nossa realidade, ou até ser usada para o mal ali, como o senhor bem destacou no assassinato daquele cientista em que se teria utilizado inteligência artificial para praticar uma execução cirúrgica de um ser humano, né? Então a gente tem aquela, pelo menos nos filmes de tecnologia que a gente assiste, que eu assisti, aquele Eu, Robô, né? As três leis máximas da robótica, uma delas é não ferir o ser humano. Então eu não sei se isso é ficção ou se é realidade, mas a inteligência artificial realmente é um mundo à parte. Por mais que a gente tenha a certeza de que a máquina não substitui na integralidade o homem, mas ela é capaz de fazer coisas, porque não dorme, que o homem possui algumas limitações no uso do seu cérebro, né? Então, de certa forma, foi uma palestra muito rica. Eu não conhecia muitas das aplicações e dos conceitos da inteligência artificial. Fico muito feliz que ela possa nos ajudar em vários segmentos da nossa vida, sobretudo na saúde, né? Essa questão da medicação personalizada, de um diagnóstico mais preciso, do nível de assertividade, de acurácia nos diagnósticos, é importantíssimo. E isso a gente também estende para todas as áreas, em especial para essa finalidade do Ministério Público, não apenas repressivo, né? Aquele Ministério Público que vai para a demanda, para o enfrentamento, mas de capitanear determinadas ações de cunho preventivo, auxiliando que os direitos sociais previstos na Constituição, no campo da saúde, da educação, da segurança pública, possam efetivamente ser controlados e melhor aplicados a partir de atuações do Ministério Público. Então, a ideia desse simpósio não é apenas ver a realidade da tecnologia, mas sabendo que ela existe, entender qual é o nosso papel como instituição na transformação dessa sociedade que está aqui e precisa muito do nosso apoio, e nós precisamos ainda mais dela, porque ela é quem nos dá toda a sustentação de legitimidade, né? Então, nós ficamos muito felizes com a palestra de hoje, realmente muito esclarecedora, e aqui eu já também abro parênteses para informar os colegas que nós pretendemos, no ano que vem, trazer mais cursos de tecnologia, não só para os servidores e membros, mas para toda a instituição, em especial nessa questão de alfabetização digital, no sentido de a instituição mudar ou construir uma cultura para realizar decisões com base em dados, né? Então, aquele Ministério Público, como falou no briefing antes da palestra, da conferência, de que a gente precisa inverter a ordem. Não é a sociedade que tem que vir ao Ministério Público. O Ministério Público é que tem que ir até a sociedade. Eu tenho que me tornar acessível. O cidadão não pode ter ele a obrigação de vir aqui. Eu que tenho que estar disponível para ele onde quer que ele esteja. Então, muito obrigado. Eu declaro encerrada, com gosto de saudade já, esta conferência. Nós daremos um intervalozinho de 15 minutos para iniciarmos
a segunda conferência da tarde e a nossa 8ª do dia. E ficamos muito felizes. E espero contar com o senhor, doutor Max Cohen, meu amigo Rommel, mais vezes, outros servidores aqui da casa, para que a gente possa discutir. Esse simpósio está sendo construído pela primeira vez, mas teremos ao longo do ano que vem vários seminários relacionados a esse tema em áreas específicas, para que a gente possa, ao final do ano, produzir grandes ideias. Muito obrigado a todos e vamos dar uma pausa para o pessoal poder esticar a perna, beber um café, uma água, fazer um lanchinho e já voltamos. Muito obrigado.